Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui iniciando ao vivo, vamos fazer uma série, um estudo, uma sequência fantástica sobre as duas casas de Israel. Meu nome é Márcio Leoquero, eu estou em Mogi Guaçu, São Paulo. Vou passar a palavra para o irmão Magno e depois o irmão Luciano vai falar um pouquinho e a gente faz uma oração para iniciar. Que Deus abençoe a todos nós. A paz do Senhor Jesus a todos. Sejam todos bem-vindos aí ao canal do irmão Márcio, do irmão Luciano, e posteriormente creio que no meu canal também, que eu não creio que está lá agora, ao vivo, mas depois a gente vai postar o vídeo, né? Então, eu sou o irmão Magno, do canal Examinar Oficial, e vamos aqui falar sobre as duas casas de Israel, vamos dar uma introdução agora e depois vamos seguir com outros estudos posteriormente, né? Atualmente eu moro na cidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, e estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, né? Amém. Bom, meu nome é Luciano Rosa Reis, eu moro aqui no litoral de São Paulo, no Guarujá, e é com muita satisfação e agradecido a Deus tremendamente por essa oportunidade de estar fazendo essa live com os irmãos aqui sobre as duas casas de Israel. Assunto tão importante e de extrema urgência, né, nesses últimos tempos, né? Agradeço a Deus e aos irmãos pelo convite. Amém. Amém, então. Vamos orar e aí a gente dá seguimento na live. Amém, meus queridos? Amém. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia, queremos te agradecer pela oportunidade, o Senhor nos está estendendo a sua mão poderosa sobre nossas vidas, a fim de que nós possamos entender este assunto relacionado às duas casas de Israel. O nosso muito obrigado por fazer com que nós fizéssemos parte deste ensino, deste estudo, deste aprendizado. Queremos ter ferramentas poderosas em suas mãos e pedimos a tua bênção nesta noite. Queremos que os ouvintes que agora, a partir desde então, não só os que vão ouvir durante esta gravação, mas aqueles que hão de ouvir a gravação que ficará gravado, esse estudo. Senhor, permita que nós sejamos, que o Senhor não venha olhar para a nossa limitação, mas sim que o Senhor possa estar usando a gente como ferramentas do Senhor nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, eu quero falar mais um pouquinho, o irmão Magno vai falar mais um pouquinho, o irmão Luciano também vai falar mais um pouquinho, antes da gente entrar no assunto da palavra do Senhor Deus. Eu quero desejar uma ótima noite para os irmãos do Facebook. Quero agradecer aos novos inscritos aí no canal YouTube. Meu muito obrigado, vocês são especiais, vocês são bênção na nossa vida, né? Se vocês não fizerem a parte de vocês, de nos acompanhar, de comentar, de compartilhar, de nos motivar a estar estudando, colocando aqui o nosso tempo para estar falando a respeito da palavra do Senhor. O meu muito obrigado para todos vocês, tanto os do Facebook, tanto os que estão na página Efraim, tanto aqueles que estão lá no canal no YouTube, nos ouvindo, nos seguindo. O meu muito obrigado. Eu quero passar a palavra para o irmão Magno, ele vai fazer os seus agradecimentos, e depois, consequentemente, o irmão Luciano vai estar falando também a respeito da palavra do Senhor. Tá certo, irmão Márcio. Tá certo. Eu agradeço, então, os irmãos dos canais, né, todos. Por que a gente sempre fala dos canais? Porque é através dele que a palavra de Deus ela está se expandindo, né? Através dos canais que o Senhor, né, nos concedeu essa oportunidade de estar levando essa mensagem, né, das duas casas de Israel e outras posteriormente, para que venhamos crescer em conhecimento, né, em graça. Então, eu agradeço de antemão os que já são inscritos no meu canal também, aqueles que não são e quiserem se inscrever também, fique à vontade, se achar que lá tem um conteúdo que venha a edificar, fique à vontade. E os do Facebook também, eu tenho, na verdade, a minha página lá com o meu nome, né, Magno Oliveira, e tem vários ali também que estão ali no Facebook, às vezes alguns são mais adaptados ao Face, outros ao YouTube, né, e até mesmo o Instagram e outras mídias, mas aqueles que puderem e quiserem, né, se inscrevam aí nos nossos canais, que vai estar contribuindo para que a obra de Deus ela possa crescer. Eu também quero agradecer a todos os inscritos do canal dos irmãos, e eu não tenho divulgado muito o meu canal, porque eu não tenho me dedicado a ele, tenho pouca coisa lá no YouTube, mas o meu canal é Tempo de Semear,
né, do irmão Magno Examinai, do irmão Márcio Leotério é o canal Efraim. São os irmãos que estão já há bem mais tempo do que eu ministrando a palavra através do YouTube, né? A minha ministração tem sido mais orgânica, tem sido mais na minha vizinhança, na minha parentela, né, e naqueles que eu conheço, né? Possivelmente, no futuro próximo, eu posso estar produzindo conteúdo para o YouTube também, para o Facebook. Eu me esqueci de alguns detalhes. À medida do possível que eu for me lembrando, eu vou falando aqui, tá, queridos? Como é uma das primeiras vezes que a gente está fazendo essa live, foi muito difícil, por sinal, né, irmãos? A gente faz tempo estudando, né, esse projeto. Assim como o irmão Luciano acabou de falar, que ele faz um trabalho orgânico, né, ele dá estudos na casa dele, ele tem uma rádio, né, que durante a semana a esposa dele trabalha ali ministrando a palavra do Senhor Deus, tem feito a obra do Senhor, né, de maneira assim, na vizinhança, né. O irmão Luciano tem um programa na rádio, ele fala de sábado, de domingo à tarde, né. Então, além dele ter a família, o trabalho secular, está na obra do Senhor. Ele agora, assim, como ele já disse, vai começar a colocar estudos no canal, né? O canal já é existente também. Isso. Assim como o irmão Magno, né? O irmão Magno já faz tempo que a gente se conhece, a gente nunca gravou live junto, a gente nunca fizemos estudos junto, mas pelo WhatsApp a gente sempre estamos ali falando da palavra, tirando dúvidas, um acrescenta na vida do outro. O irmão Magno ele estuda a palavra, eu vou no canal do irmão Magno e estudo a palavra do Senhor Deus. Consequentemente, eu vou aprender agora com o irmão Luciano, que faz pouco tempo que a gente se conheceu, ele aprende comigo, eu aprendo com ele, e agora a gente está com um projeto, nós três, vamos trabalhar em equipe juntos, tentando aqui ser uma ferramenta na mão do Senhor, mas na nossa localidade, né, aqui na nossa cidade. Eu quero estar aqui fazendo um trabalho aqui em Mogi Guaçu, né, o YouTube é muito bom, a gente consegue alcançar um campo muito grande, de pessoas que nem sabem a região, na verdade, né, mas às vezes a nossa vizinhança vai ficando, né? Então a gente quer trabalhar de uma maneira que consiga alcançar o pessoal da nossa localidade. Amém. Verdade. E aí, já apareceu aqui alguns irmãos do YouTube, irmã Helena, Manuela, dando boa noite. E os irmãos estão reclamando, né? Meu áudio está baixo. Mas eu estou falando alto, por incrível que pareça. Mas hoje, eu peço perdão para os irmãos aí do YouTube, que estão dizendo, né, eu peço perdão mesmo, a gente tentou de todas as formas resolver o problema do áudio, né, e Sim. Não foi possível. Então hoje a gente vai ficar com esse áudio baixo, mas eu prometo que na próxima live que a gente vai estar fazendo, eu quero estar melhorando isso. Amém. Tem uma irmã aqui falando do irmão Luciano, ó, no YouTube. Falou o quê? O Luciano usa o Quai, o aplicativo Quai, né, ela tem visto seus vídeos lá no Amém? Sim. Bom, se ela me conhece do Quai, eu nem mencionei aqui, né, mas no Quai eu Tá me ouvindo? Sim. Então, no Quai eu tenho feito um trabalho lá no Quai, são vídeos de 1 minuto. Não é fácil ministrar uma mensagem em 1 minuto. Eu tentei, sim, né, lá... eu desisti. Então, eu tenho alguns vídeos lá, tenho mais de 100 vídeos, eu acho. Né, lá eu tenho, acho que 23 mil seguidores. E eu tenho feito esse mesmo trabalho que a gente está fazendo aqui, mas estou fazendo lá. Né? Então, agradeço a irmã. Eu não estou vendo quem está... Não aparece para mim quem é que está ao vivo, né? Mas eu quero agradecer a irmã aí que me reconheceu. Deus abençoe. Então, amém, meu querido. Irmão Magno, quer puxar o assunto, irmão Magno? Puxar lá. Vamos lá. Sim. Eu vou usar mais vocês dois, porque o áudio está melhor, tá? Eu vou falar menos. Tá certo. Então, irmãos, a título de introdução, né? A gente vai começar então essa série sobre as 2 casas de Israel, e eu sei que muitos, talvez, que seguem os nossos canais e já têm visto os estudos, e possa até pensar, poxa, mas para que de novo falar as 2 casas de Israel? Mas esse é um assunto que ele nunca deve morrer, irmãos, ele nunca deve parar, porque assim como alguns que já conhecem vão se desenvolvendo, há aqueles também que vão nascendo para esse assunto, né? Que vão se achegando e começam a conhecer, e ele tem que começar do básico realmente, porque senão fica difícil compreender, né? Realmente eu concordo. Como meu exemplo, quando eu ouvi pela primeira vez, eu achei até estranho, né? A gente vindo de denominações tradicionais,
a teologia tradicional, vamos dizer assim, que não ensina essa doutrina, vamos dizer assim, se sente um pouco estranho quando ouve pela primeira vez. Mas é de suma importância que esse ensino ele continue iniciando dos princípios básicos e vai evoluindo. E esse é o nosso propósito aqui com essa série, né? E depois a gente vai entrar em outros assuntos, mas dessa forma a gente vai estar massificando isso para o máximo de pessoas que ainda não conhecem, e às vezes até aqueles que já conhecem, mas algum detalhe passou batido, não entendeu bem, e agora vai entender melhor, né, esse assunto. Eu sempre dou essa introdução também falando da forma que eu conheci. Então eu conheci realmente através de um irmão que se diz efraimita, ou seja, ele entende que vem, né, de uma linhagem sanguínea das 10 tribos, né, um efraimita, e ele defende essa posição, né, defende que todos aqueles que se sentirem chamados, né, pelo Senhor para se juntar às 10 tribos, deve seguir então a Torá e os seus mandamentos. De princípio, eu comecei a estudar essa linha de pensamento. Inclusive, eu acho que já mostrei para os irmãos o primeiro livro que eu li, do irmão, então... Yahussef. O nome agora, mas o irmão Luciano sabe quem é. Yahussef. Isso, irmão, Yahussef, né? Tem Abraham. Esse livro que ele trata, ele tem muita coisa realmente interessante, mas no final foge, né, do princípio ali que vem do Senhor, porque ele começa a defender a linha sanguínea do sangue. Então, a gente sabe que isso aí não vai bater, né? Então, quando eu comecei a aprender dessa forma, foi uma das coisas que me chamou a atenção e falou, poxa, isso aqui não está certo. E aí foi então que eu conheci o canal do irmão Luiz, Shimoyama, e é através dele que eu realmente falei, não, agora sim, agora faz sentido. Então eu comecei através dos estudos dele, então eu fui aprofundando, e eu posso dizer que então eu entendi realmente o que é a restauração, né, do reino de Israel, né, a restauração das 12 tribos, não da forma literal, mas da forma espiritual, entendendo que num futuro, né, no milênio, será assim reestabelecido as 12 tribos, mas agora no nosso tempo é espiritual, o Israel espiritual, né? O Senhor quer fazer essa união novamente, através do seu sacrifício. O Senhor, então, na cruz, ele unificou isso, já lá na cruz, né? Mas agora há coisas que tem que se cumprir para que isso se complete totalmente, e na sua vida vai se completar, então o Israel de Deus vai ser totalmente formado. E aí o milênio já é outro assunto que a gente depois poderemos então fazer lives ou estudos específicos sobre isso. Mas eu digo que é de suma importância, porque o estudo das duas casas de Israel corretamente, né, ele abre então nosso entendimento, a nossa mente, ele destrava, né, ele tem chaves que destrava várias profecias, né, e assim a gente podemos entender melhor, por exemplo, o Apocalipse, as profecias, né, Ezequiel, Isaías e outros profetas, e no Novo Testamento as próprias palavras do Senhor Jesus, entender realmente vamos dizer assim, a mensagem do Senhor, a quem ele estava direcionando, e assim por diante. Então é muito importante que os irmãos prestem atenção àqueles que nunca ouviram falar dessa mensagem, e que procurem, então, após aqui as lives, também se aprofundar lendo, né, nas Escrituras, e o Senhor, então, vai abrir o entendimento, e eu tenho certeza que será uma bênção para todos nós, para todos aqueles que se dedicarem a esse estudo. Amém, irmãos? Amém. Fala, irmão Luciano. Então eu só quero fortalecer o que o irmão Magno falou, a respeito da importância de conhecer as duas casas de Israel, porque eu tenho feito uma ministração sobre as duas casas de Israel e sobre as festas, aqui na minha casa, e eu tenho visto que o irmão falou que a gente tem que fazer assim, a base mesmo do estudo, né? Começar desde o pequeno, mesmo que já tenha sido explicado as duas casas em outros canais de maneira mais profunda, ainda assim se faz necessário a gente começar desde pequeno, desde o comecinho mesmo do assunto. Por quê? Porque eu fiz aqui e eu vi o resultado, né? Por exemplo, naqueles que assistiram às aulas, que agora, depois de eu ter explicado as festas e explicado aqui as duas casas de Israel, outros assuntos que agora eu ensino, as pessoas conseguem entender melhor, sabe, mais fácil. Agora fica mais fácil para eu introduzir, por exemplo, Apocalipse, né, até mesmo as cartas do apóstolo Paulo, começa a fazer muito mais sentido. Eu me lembro
Eu me lembro que quando esse assunto das duas casas começaram a brotar, né, vamos dizer assim, no meu coração, eu não conhecia os canais que falavam, né? Eu tinha canais falando, mas eu não sabia. O canal do irmão Luiz Moiana, o canal do irmão Pedro, outros canais, eu não me recordo aqui muito bem, mas os dois que mais destacou para mim na época, né, foi o do Luiz e o do Pedro, né? Mas na verdade, quando eu conheci o canal deles, né, no meu coração já estava cheio de curiosidades. O que significaria, o irmão Luciano deu uma escapulida ali, o que significaria a palavra se repetir muito profetas, né? As duas casas, né? Uma hora era a casa de Israel, outra hora casa de Judá, né? Então aquilo começou a ficar muito... Deixa eu colocar o nome do Luciano de novo, o que ele... Aí. Começou a ficar muito repetitivo, né? Eu estava fazendo uma leitura nos profetas, mas eu não tinha nenhum entendimento, né? Que era duas casas, que falava a respeito da nossa época, né? Que era uma restauração que Deus estava falando para esse período. Eu não sabia, de jeito nenhum, né? Então, mas aquilo já começou a criar uma certa curiosidade no meu coração, né? Eu até comecei a conversar com alguns outros irmãos em Cristo, mas a resposta era sempre a mesma, né? Olha, irmão, eu nunca vi isso na minha vida, né? Da onde o irmão está tirando isso? Não conheço. Sim. Não conheço nenhum pastor que fale desse assunto. Então, eu até fiquei assim, meio que guardando para mim aquilo, né? Mas um belo dia, rapaz, acabei encontrando o canal do irmão Pedro, do irmão Luiz, aí aquilo foi uma confirmação muito grande de Deus, né? Falei, poxa, tem mais louco ali, opa, achei um doido, né? Aí eu tentei fazer alguns contatos aqui na minha cidade, né? Com a liderança que eu já conhecia, mas eu fracassei, eu não consegui provar nada, né? Porque não é eu que provo, né? Mas eu queria, né, achar um louco aqui em Mogi Guaçu, mas eu não consegui, né? Então agora nasceu esse projeto, né? Deus, eu acho que usou primeiramente a vida do irmão Luciano para ministrar na minha vida, né? Foi assim, a maneira como a gente se conheceu, como a gente começou a conversar, foi um impacto muito grande na minha vida, né? O testemunho que ele deu, o que ele falou, falei, poxa vida, se acontecer com ele, pode acontecer com outros, né? Quem sabe, né, Deus vai trabalhar da mesma forma que trabalhou no coração do irmão Luciano, para estar trabalhando em outros pastores, aqui na minha cidade, na cidade do irmão Mário, e até mesmo na cidade ali do irmão Luciano. Não interrompendo aqui o que eu estou falando, entrou aqui mais alguns irmãos, a minha esposa ali, está nos desejando aí que Deus nos abençoe, que esse estudo possa nos agregar mais, né, nos fortalecer. Muito obrigado pela minha querida esposa, né, e outros irmãos que chegou, o irmão Elismar Santos e a irmã Manuela, né. Depois de aprender sobre as duas casas, comecei a ler desde Gênesis, de novo, com outros olhos, sem... Todo mundo faz isso. A irmã Manuela resumiu já a live, bem dizer, né? Depois que eu comecei sobre as duas casas, comecei a ler desde Gênesis, de novo, com outros olhos e sem escamas. Exatamente, né? Cai as escamas dos olhos, né? Realmente é um assunto maravilhoso, porque, assim como os irmãos, eu creio, quando eu comecei, mesmo começando, vamos dizer, errado, né? Quer dizer, a gente não está julgando o entendimento de outros, mas quando eu comecei a ler esse livro aqui, já me despertou muito. Porque foi aqui que me despertou para examinar a parte da separação dos reinos, né? Coisa que eu não prestava muita atenção. Então, eu digo que até para o entendimento mais, vamos dizer assim, mais literal das coisas, o livro, sim, ele teve o seu valor, né? Porque realmente eu não me prendi, nunca tinha me estudado mais a fundo sobre a divisão, né? A formação das tribos, e o livro ele explica isso também, né? Apenas a parte final, vamos dizer assim, que a parte mais espiritual, que o livro ele sai desse... aí sim, eu não concordo. Mas eu só quero dizer que esse assunto é tão maravilhoso quando você começa a estudar, te dá um outro ânimo, vamos dizer assim, porque você
estuda uma coisa e aprende, poxa, sobre as 12 tribos, a bênção de Jacó, né, Israel, quando ele abençoou Efraim e tal. A gente conhece aquelas passagens, mas quando a gente entende o porquê que o Senhor fez isso, e começa então o Senhor nos despertar para buscar, fazer aquelas ligações, né, na Escritura, nos volta aquele prazer de estudar as Escrituras, de entender a vontade do Senhor. E isso, irmãos, é muito edificante, porque é isso que o Senhor quer de nós, que nós tenhamos prazer em ler as Escrituras e aprender dele, né? Então, quando você estuda as 2 casas de Israel, para mim, eu creio que para os irmãos também, isso voltou em mim, voltou, porque o Senhor me despertou novamente. Foi vamos dizer assim, um novo revivamento, né, na parte espiritual, para examinar as Escrituras e estudar, porque antes, muitas coisas realmente eu lia e entendia, vamos dizer assim, naquela primeira camada de revelação, né? A parábola do filho pródigo é sempre aquela primeira camada que se prega nas igrejas. Irmão, você que esteve lá fora, né, que abandonou a igreja, né, e andou por caminhos tortuosos, e hoje você está aqui, né, o Senhor te chama, o Senhor, né, você veio como um filho pródigo. Então, é o primeiro nível de revelação. Está errado? Não está. Realmente o Senhor se usa para fazer essa obra, né, na vida de muitos. Mas tem muito mais, irmãos, tem muito mais. Então, em todas as parábolas do Senhor Jesus, ou na grande maioria, a gente conhece a primeira camada, vamos dizer assim, de revelação, mas tem uma segunda, uma terceira, até mais revelações ali em cima daquelas parábolas. E só através do entendimento correto das 2 casas de Israel que você vai realmente se aprofundar, que as camadas de revelações vão aparecer. E assim também lá nos profetas, a gente lia e, poxa, é só mais uma profecia que isso aqui o Senhor está falando do Senhor Jesus e tal, mas tem muito mais coisa ali. O Senhor está falando ali do reino, do que Ele quer para nós, do que Ele quer que nós entendamos, para que quando Ele vier, nós façamos parte, né, da sua corte, né, no seu reino. E a gente às vezes fica preso naquela primeira camada de revelação, e eu creio que isso não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer nos dar muito mais. O Senhor Jesus mesmo falou que Ele tinha muito mais do que aquilo que nós pensávamos, né, que Ele tinha para dar. É exatamente isso, as camadas de revelações, né, que o Senhor quer que nós entendamos, né. Então, eu acho que a gente vai começar agora a destrinchar esses detalhes, e à medida que formos aprofundando, aqueles que nunca ouviram falar, ou aqueles que já ouviram sucintamente, vai começar a entender a maravilha que é esse estudo, irmãos. Bom, então eu vou fazer uma introdução aqui a respeito das 2 casas de Israel. Por quê? As 2 casas de Israel, ela teve um início. Ela não começou com um povo, né? Ela começou com um homem. O homem é Abraão. Então Deus fez um chamado, né, em primeiro lugar, a um homem, a uma pessoa, né? Então as 2 casas de Israel, ela teve um início, né? E a formação da casa de Israel se iniciou, né, na pessoa de Abraão, né? E aí Deus, né, no decorrer da história, Deus divide essa casa, né, em 2, né? E depois tem a promessa de restauração dessa casa de Israel, né? Então Deus tem um chamado, primeiro com uma pessoa. Para a gente definir como foi que começou e quando foi que começou, é interessante a gente ver que quando que foi, né? Porque Abraão, né, como a gente já disse na outra aula, de Ur dos Caldeus, foi para Harã. Depois de Harã, né, ele recebeu o chamado, né? Abraão, ele é a 10ª geração depois de Noé, né? Então, Noé, para a gente saber quando foi que aconteceu, quando começou, né, a formação, Deus, né, criou Adão, aí depois veio toda a geração de Adão viveu 950 anos, e depois teve um período de 100 e poucos anos, né, veio Noé. Aí Noé, quando estava com 600 anos de idade, veio o dilúvio, e depois do dilúvio, teve aí, Noé teve os 3 filhos dele, Jafé, Sem e Cã, né? E Abraão é descendente de Sem, né? E Sem começou a gerar 2 anos depois do dilúvio, né? E Noé, depois do dilúvio, ele viveu mais 350 anos, né? A gente sabe disso, que ele viveu mais 350 anos. Ou seja, quase que Abraão
viveu, né, no mesmo período que Noé, né? Só para a gente dar uma situada onde a gente estava, né, onde estava o assunto, né, onde começou. Abraão quase, né, aprendeu coisas direto com Noé, mas não foi com Noé, mas ele, assim, quase com uma certeza que Abraão teve acesso a Sem, né, que é um dos 3 filhos de Noé. Então, Abraão, ele é um semita, né, a genealogia, né, demonstra isso para nós, né, e isso, obviamente, ele teve, com Sem, Abraão teve, assim, viveu na mesma época, e foi ali, né, se ele viveu na época de Sem, né, perceba que, obviamente, ele viveu ali na época de Nimrod, né, e também foi na época onde foi construída a Torre de Babel, onde deu ali a fundação da Babilônia, né, se é que podemos dizer assim, né, foi ali com a Torre de Babel. Então, foi logo depois onde a terra toda estava ali falando a mesma língua, e Deus confunde a língua de todos, e aí espalha, aí de repente está lá, Noé, né, o 10º depois de Noé, aliás, Abraão, depois, o 10º depois de Noé, recebendo o chamado de Deus no meio de um povo extremamente idólatra. Como o irmão Luciano está explicando, né? Inclusive, né, quando Deus chama Abraão, né, é óbvio que eu aprendi, essa que eu vou falar agora, eu aprendi com o irmão Magno, né? O irmão Magno que trouxe essa pra gente. É óbvio que no chamado de Abraão, hoje eu não sei se vai ser possível a gente explanar isso, mas teve um momento que Abraão foi um pouco duro em ouvir a voz de Deus, entende? Então, Deus precisou trabalhar na vida de Abraão, de maneira que este veio a ouvir o chamado. Quando este Abraão ouviu o chamado, assim como muitos ou muitas que vão ouvir essa palavra, podem estar ouvindo o chamado para o ministério. Qual foi a frase que o Senhor Deus falou para Abraão? Sai da terra, ou sai da casa dos teus pais, né, e da tua parentela. Né? Em outras palavras, né, puxando um gancho, que é aquilo que o irmão Luciano já falou. Sai dessa Babilônia, sai daí, porque eu vou te levar para um outro lugar, eu vou te mostrar, né? Então sai da Babilônia, sai da terra dos caldeus, sai daí, né? E vai para um lugar que eu vou lhe mostrar. E é interessante esse chamado, né? Como Deus trabalha, né? Você pode olhar, né, nessa visão ótica de chamado de Deus para com o homem. Ele nunca vai chamar alguém, quando ele chamou Paulo, quando ele chamou Maria, quando ele chamou Pedro, quando ele chamou Isaías, quando ele chamou Oséias, quando ele chamou Davi, todos que foram chamados por Deus. Deus nunca disse tudo aquilo que ele iria fazer na vida deste que ele está chamando. Entende? Às vezes as pessoas, como se diz aqui, fazem confusão com o chamado, entende? Quando Deus chama este, ele não diz, né, para a pessoa, né, o que vocês podem fazer por mim? Eu particularmente já cansei de ouvir pessoas dizer, né, Deus disse para mim fazer algo, Deus falou para mim, Deus me chamou para fazer isto, né? Quando na verdade Deus chama, ele diz, sai primeiro deste lugar. E enquanto você não sair deste lugar, ele não vai falar o que ele vai fazer depois. Você pode observar por todos os chamados da palavra de Deus. Ele diz, eu vou te fazer de você, como ele disse para Abraão, depois, né, posteriormente, vou fazer de você uma grande nação. Né? E aí demora. E Deus fala uma vez, o outro encontro de Abraão com Deus vai demorar anos. Né? Então Deus não estava trabalhando apenas no caráter de Abraão. Por isso que às vezes é muito importante essa questão do chamado. Quando Deus está chamando alguém, né, ele não está olhando só para aquela pessoa que ele está chamando, ele está olhando atrás daquela pessoa. A multidão, a cidade, a nação. Então, às vezes, o processo de Deus na minha vida e na sua vida com relação ao chamado pode demorar
anos. Porque ele não está trabalhando só no seu caráter. Ele está trabalhando o seu caráter, sim, mas visando a multidão atrás de você. Entende? Então, a obra que ele está fazendo em você para te chamar para o ministério é muito grande. Por isso, demora. Demora. E se você não for sensível durante o tempo em que ele fica em silêncio, né, vamos dizer assim, porque depois que ele falou para Abraão, sai da casa dos seus pais, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. É óbvio que Abraão viveu anos com essa frase matutando na cabeça. Nossa, mas o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? E agora? Para onde que eu vou? Quantas vezes Abraão não teve que parar, sentar numa pedra e dizer, agora, Senhor Deus, eu já saí de lá. O que o Senhor quer? O que eu vou fazer agora? Quantas vezes Abraão não sentou em um determinado lugar e disse, olha, Senhor, não tem pão na minha casa, né? Faltou provisão, o jumento quebrou a perna, sei lá. Quantas coisas, quantas privações ou quantas provações Abraão não precisou passar neste período que Deus ficou em silêncio, né? Então, o chamado é muito importante, querido, é muito profundo e demora. Pode se demorar uma vida inteira. Entende o chamado, né? Você vai ver João Batista, né? João Batista foi chamado por Deus, né? Por que eu estou falando de João Batista? Você vê que ele nasceu, foi criado no deserto, quando se tornou adulto, aí Deus entregou a mensagem para ele. João, vai lá, lá em tal lugar e prega a palavra. E João Batista só pregou 6 meses. Mas o treinamento foi uma vida inteira. Entende? Então, voltando lá no início, né? Então, quando Deus chama alguém para o ministério, né, às vezes a gente faz confusão com isso. Chamar no ministério não é pôr uma Bíblia debaixo do braço e já ir sair na torre à direita para fazer a obra do Senhor. Não é assim, né? Deus tem muita coisa para trabalhar, né? E enquanto a gente não obedece essa voz, sai da tua terra, sai da casa do teu pai, né? Eu estou repetindo, eu estou frisando, porque Deus está trabalhando isso no meu coração. Eu tenho certeza que pessoas, né? Deus quer que essas pessoas ouçam, ou de repente é uma pessoa só que está precisando ouvir, né? E Deus está dizendo, né? Espera, calma, né? E a pessoa está com muito amor no coração, com muita vontade de fazer a obra. Mas é Deus quem vai mostrar o caminho e o que fazer, né? Então, quando Deus chama alguém, Ele não diz para a pessoa, o que você pode fazer para mim? Qual é o seu sonho com relação à minha obra? Ele não diz isso. Ele já tem a obra pronta. Ele só está dizendo, eu quero que você seja a ferramenta. Então, para mim ser a ferramenta, aí entra aquela questão que Jesus fez, se desvaziar de si mesmo. Todos os meus sonhos, todos os meus projetos, todos os meus planos não servem para Deus, não adianta. Entende? O que eu preciso fazer é o quê? Obedecer. Amém, meus queridos? Vou passar aqui para o, acho que é o irmão Magno, né? Vamos lá. Então, irmãos, dentro ainda dessa linha do chamado, né, de Abraão, irmão Márcio, irmão Luciano, eu vou ler aqui alguns textos, né, para a gente mostrar na Escritura também, falar um pouco mais sobre o chamado, mas é importante também os irmãos entenderem o que a gente quer passar aqui também. A questão do chamado não é somente, né, a gente não está falando daquele chamado do ministério, vamos dizer assim, nas igrejas que a gente vê, né, aquele que não, esse irmão aqui vamos morar na cabeça dele, vamos ungir, vai ser presbítero, vai ser pastor. A gente está falando daquele chamado que é para todos, né? É claro, é para todos, mas nem todos vão entender ou vão querer também, porque aquele que almeja o episcopado, boa coisa não é assim que o apóstolo Paulo falava, falando que está subentendido que não é para todos, realmente, mas para aquele que tem desejo. E esse episcopado, nós não estamos falando aqui que, não desprezando as denominações, mas não quer dizer também que seja numa denominação, né? Você pode sim ser chamado, né, para um ministério, para pregar essa palavra, né, seja ela uma revelação de primeira camada, segunda ou terceira, mas para pregar também, né, tocar a trombeta nesses últimos tempos, né, que é falando sobre as 2 casas de Israel e outros ministérios que vêm atrelado a essa revelação. Então, que os irmãos entendam também dessa forma. Você aí na tua casa, né, através, né, da tua rede social, né, se você tem um canal ou não, se o Senhor tocar no teu coração de ter
um canal para poder divulgar essa mensagem, porque foi assim que aconteceu comigo e com os irmãos aqui. E é assim que o Senhor tem feito, e Ele quer isso, para que essa mensagem ela vá ao máximo de pessoas possíveis, né? E para falar, é claro que tem a resistência, é claro, às vezes o Senhor nos toca, nos requer alguma coisa, mas nós resistimos pela nossa dureza, por não querermos, né, vamos dizer assim, desfazer da nossa vida tradicional ou das nossas coisas, porque, querendo ou não, é sim um trabalho a mais, a gente tem que fazer algo a mais, né, para poder servir ao Senhor nessa parte. Temos que preparar estudo, temos que estudar, né, temos que nos dispor, né, para poder fazer isso. Isso é bom diante do Senhor, porque isso, né, é claro que não quer dizer salvação automaticamente, mas quer dizer galardão, né, aquele que se dedica. Isso é uma coisa também até que lógica, é até lógica, né, porque o Senhor vai salvar muitos, mas o galardão, o Senhor vai dar cada um a sua medida, cada um da forma que ele trabalhou para o Senhor, né. E eu quero ler aqui sobre o que o irmão Márcio já tinha citado, a respeito do chamado de Abraão. E uma coisa interessante, então, Abraão, quando o Senhor falou com ele, não foi, como eu disse, numa conversa que nós já tivemos aqui, os três, não foi lá em 12 de Gênesis, né? Mas o Senhor já tinha falado com ele lá no capítulo 11, no final. Então, eu vou ler aqui agora para os irmãos também entender essa parte e entender que muitas vezes nós resistimos, né, à vontade do Senhor, ou de início nós não entendemos e ficamos esperando a ver o caminho que o Senhor vai tomar, né? Mas observem bem os irmãos aí, prestem atenção. No capítulo 11, lá no versículo 30, 31 e 32, eu vou ler aqui para os irmãos. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. Abrão, então, né? Era Abrão ainda. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos e morreu Tera em Arã. Então, quando o Senhor falou com Abrão, ou então Abrão, ele ainda estava na terra, né, de Ur dos Caldeus. E quando a gente vai ler sobre Deus chama Abraão ali no capítulo 12, né, fala da seguinte forma: ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. E far-te-ei uma nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás bênção. Então todos entendem que o Senhor, a maioria, que aqui o Senhor, né, se revelou a Abraão e o chamou, né, mas na verdade foi antes. E como que a gente vai saber disso aí? Como eu disse aos irmãos, em Atos, no capítulo 7, né, no versículo 2, né, Estevão ali, então, ele fala da seguinte forma: e disse o sumo sacerdote, porventura isto assim, e ele disse, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então aí está explicado, né, por que a gente entende que o Senhor já tinha falado com Abrão e ele, não, entendemos que ele resistiu, ou ele não quis, vamos dizer assim, se predispor logo de imediato quando o Senhor o chamou, né? E assim acontece conosco. Às vezes estamos embaraçados em muitas coisas dessa vida, né? E às vezes isso impede nós de fazer a vontade do Senhor. E até, muitas das vezes, o Senhor dá-nos uma apertada para poder, né, a gente seguir naquilo que o Senhor tem em propósito na nossa vida. E observe também, irmãos, Lucas, no capítulo 14, versículo 26, o que o próprio Senhor Jesus diz, e vamos meditar se isso não tem ligação com esse contexto que a gente está falando, né? O Senhor disse, se alguém desejar seguir e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, se a gente observar o chamado de Abraão, que o Senhor já tinha falado com Abraão, e o que o Senhor Jesus também fala, é a mesma coisa, né? Se nós ficarmos muitas vezes, né, presos, né, e isso traz-nos um atraso, né, na vida espiritual. Então isso é muito importante. Eu quis explanar isso para os irmãos aqui agora, para que muitos venham a se despertar, né, a esse respeito, né, falar das duas casas de Israel,
que é, vamos dizer assim, uma revelação mais aprofundada, né, daquilo que o Senhor requer de nós. É claro que não é para todos, mas tenho certeza que o Senhor vai despertar muitos através desses nossos estudos aqui. O chamado de Abraão, ele teve uma certa resistência, porque a gente tem que entender que Deus tem uma obra a realizar, como o irmão Márcio falou, né? Às vezes não é só na nossa vida, só no nosso caráter, mas tem algo amplo a ser realizado através da nossa vida, né? A gente sabe que através de a gente foi chamado, aí o irmão Márcio, por exemplo, que foi chamado de uma certa forma, aí ele atingiu muitas pessoas e está atingindo muitas pessoas. Assim, foi o chamado de Abraão também. Ele teve uma certa resistência, igual o irmão Márcio teve, eu tive, o irmão Magno também. Todo mundo tem uma certa resistência quando recebe o chamado do Senhor, né? Só que o que eu queria deixar para os irmãos, né, que estão nos ouvindo, é que todas as histórias, né, e eventos que a gente vê no Antigo Testamento, como está em Hebreus capítulo 10 e Colossenses capítulo 2, que as coisas que aconteceram são sombra daquilo que viria, né? Então, obviamente que que são assuntos que se realizaram no Antigo Testamento e vai se realizar de maneira profética, né, no futuro, mas ela tem também uma aplicação pessoal para mim e para você. Assim como Abraão foi um chamado individual e pessoal, também é assim para mim e para você, né? Deus chamou Abraão, não é porque ele era bonitinho ou porque parecia com ele e tal, não, né? Deus escolheu Abraão para que Abraão fosse sal e luz, né? Deus escolheu e formou, né, um povo de Israel, porque Deus tinha um objetivo, Deus tinha um plano, que ele queria salvar a humanidade, ampliando agora, né? Porque Deus tinha um plano, queria que Israel fosse sal e luz para as outras nações. É por isso que nós temos o chamado, né? Então, só que com esse chamado, Deus chama cada um de nós, todos nós temos um chamado, mas assim como Abraão recebeu uma promessa de proteção, né, que Deus diz abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Existe aí sim um chamado, mas existe uma promessa de proteção, de cuidado que Deus vai ter, né? E o chamado, esse chamado, além de ser individual de Deus, ele é imperativo, sabe? O chamado de Abraão foi: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que ainda te mostrarei, né? Ou seja, demonstre fé, aí, acredite no que eu estou te falando, né? Mas é um chamado imperativo, né? Não é assim, ó, se você quiser, né, é lógico que tem escolha, obviamente. Abraão, né, teve a escolha dele, mas foi um chamado imperativo, ó, sai do meio da tua parentela. Então quer dizer que não obedecer ao chamado e não atender ao chamado, né, ela se resulta em rebelião, sabe? E isso é tão sério, é rejeitar o que o Senhor tá planejando para nós. É rejeitar o chamado do Senhor, é aquilo que Esaú, né, futuramente a gente vai falar sobre isso, é rejeitar a primogenitura. Deus está chamando, tem uma grande obra, não é só na sua vida, ele tem obra grande para realizar na vizinhança, na parentela, né, quiçá usando o YouTube e atingindo nações. Amém? Por isso, né, então existe isso aí, né? Está recebendo um chamado? Olha, corre, né? Se está sentindo o chamado de Deus, né, não vacila, entendeu? Deus chamou, Deus entende essa dureza do nosso coração, que a gente demora um pouco para absorver o chamado, mas tem que tomar uma decisão, assim como Abraão tomou a decisão dele, né? E assim como eu queria também ler um texto, né, aqui que a gente vê que em Hebreus capítulo 11, versículo 9, né, pela fé habitou na terra da promessa, Abraão, né, ó, pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, né, morando em cabanas, futuramente todos vão entender sobre isso, né, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ou seja, percebe que o que estava escrito, o que aconteceu
né, no Antigo Testamento, lá em Gênesis, no princípio das coisas lá, quando Deus começa a formular o povo de Israel, né, lá estava falando sobre esse assunto, Deus fez o chamado, aconteceu, mas aqui no Novo Testamento, no livro de Hebreus, que é um dos mais, né, na carta aos Hebreus, que é maravilhoso, que ensina para a gente a transição das duas alianças, né, mostra, né, que a promessa de Abraão, Isaac, Jacó, né, a gente vê que o Novo Testamento fortalecendo, né, algo que tinha acontecido anteriormente, né? Então, a gente vê, tem o chamado, é melhor obedecer. É gostoso falar do chamado, né? Eu fiquei viajando aqui enquanto o irmão Magno, o irmão Luciano está falando. E o chamado é isso aí, obedecer, né? Claro que no seu tempo, mas não espera a corda ficar, né, bem muito esticada, né? Deus vai dando corda, vai dando corda. Se você não perceber, ficar muito longe, ela vai esticar, né? Quando ela esticar, vai dar o tombo, né? Vai dar o tranco. Aí é complicado. Queridos, eu quero começar a trabalhar aqui um pensamento. Vou levantar algumas perguntas, mas eu acredito que não vai dar tempo da gente responder. Até porque o tempo, né, já está com 50 minutos de live e a gente já combinou aqui antecipadamente que a gente quer ficar dentro de 1 hora só de live, né? Então, eu só vou introduzir aqui alguns assuntos que a gente vai estar falando na próxima live, se Deus permitir, nessa próxima quarta-feira. Tá bom, queridos? Então, Deus chama Abraão. Deus chama Abraão. Faz grande N promessas para Abraão, né? Só que vai chegar um dia que Abraão vai morrer, certo? Abraão morre, né? Aquela carga, né? Aquelas bilhões de toneladas de profecia, né, que Deus colocou nas costas de Abraão, recai sobre as costas de Isaac, né? A gente vai examinar isso com cuidado, mas a gente vê que cai em Isaac, né? Só que Isaac também não é eterno. Isaac vai morrer e morre. E aquela profecia, aquilo que Deus prometeu para Abraão, já está em Isaac, Isaac morre, né? A gente vê que vai cair sobre Jacó, né? Até chegar em Jacó, muita gente entende e sabe, né? Só que o que acontece? A partir de Jacó, muitos, mas muitos mesmo, eu acredito que se eu tiver errado nessa porcentagem que eu vou falar aqui, irmão Magno, irmão Luciano, vocês me corrijam aí. Mas eu acredito que de 90% até 95% dos cristãos acreditam que essa carga, que esse fluxo de profecia que estava nas costas de Abraão, Isaac e Jacó, recai sobre as costas de Judá. Muitos pensam assim, né? Eu acredito que acho que o irmão Luciano pode falar melhor disso, né? Seminários enormes, né? Ministérios enormes que ensinam que o cetro, ou que essa carga de profecia ficou nos lombos de Judá, né? Mas aí é ali que está morando o perigo, né? É nesse momento que mora o perigo, né? O que Deus fez nesse processo? Quando chega em Jacó, né? Algo extraordinário acontece, só que fica bem escondidinho, né? É que nem a gente tem falado, as coisas estão escondidas. E muitas das vezes só na leitura obrigatória, leitura semanal, leitura que o pastor manda, ou leitura que deu vontade de ler. Você até leu já, mas você nunca entendeu o que aconteceu naquele momento, né? Aqueles bilhões de toneladas, né? Eu não sei nem usar a expressão aqui, né? Porque eu acredito que não tem palavras, né? No dicionário humano para expressar a grandiosidade de coisas que Deus falou para Abraão, né? Para dar seguimento. É claro que outras pessoas iam ouvir posteriormente, né? Ela vai se cumprindo aos poucos, né? Mas cada vez que ela se cumpre, ela amplia e joga assim, ela triplica, né? Ela vai se multiplicando em tamanho. Você fala, meu Deus, isso não tem tamanho, né? É muito grande, né? Então essa coisa do chamado é muito interessante. E a gente vai abordar na próxima live esse fluxo, né? Essa profecia que saiu da boca de Deus, jogou sobre as costas de Abraão, e Deus começa a trabalhar com a descendência de Abraão, né? E a gente vai fazer uma perseguição nessa profecia, né? A gente vai abordar muitos personagens que ouviram essa promessa.
só que ela revelada e ampliada, né? Para Abraão, Deus falou de maneira bem compactada, bem juntadinha, assim. Conforme vai se cumprindo, vai passando os descendentes de Abraão, ele vai abrindo o leque, a revelação vai aumentando, e a gente vai acompanhando ela, sem pular nenhum capítulo, sem pular nenhum momento da história. E você vai ver que coisa magnífica que Deus faz, né? Através do chamado de um homem. Amém, meus queridos? Vou passar aqui para o irmão Magno, consequentemente o irmão Luciano vai falar mais um pouquinho, e aí, para finalizar, um dos dois vai fazer a oração de finalização da live, tá? Para a gente não tomar muito tempo de vocês, que já está tarde, e na semana seguinte, se permitir, a gente vai se programar num horário para ficar bem legalzinho para a gente estudar junto. Meus queridos. Tá certo, irmão Márcio. Viu, irmão Márcio, só para título já de a gente dando esse fluxo na promessa, né, que o senhor fez, acho que eu vou fazer uma leitura aqui, se os irmãos concordarem, sobre a promessa já passando a Isaac, só para a gente dar vamos dizer, a primeira pincelada, né? No próximo live a gente vai aprofundar, é claro, mas para os irmãos já entendendo que tem um fluxo, né? O Senhor, ele vem, como o irmão Márcio falou, a palavra do Senhor, ela vai se cumprir, né, de qualquer forma. Quando o Senhor, ele tem uma promessa, essa promessa, ela se cumpre. É claro que Abraão, ele não pôde ver, né, a promessa, vamos dizer assim, se cumprindo, mas ela vai seguir o seu fluxo. Passar, né, pelos séculos, né, chegou em nós e esse ainda vai progredir mais ainda, né, até que plenamente ela se cumpra lá no milênio de Cristo. Isso é maravilhoso. Então, os irmãos que ainda não entenderam já têm aí uma ideia mais ou menos do que a gente vai falar durante toda essa série aí da live. Eu vou ler aqui rapidamente, somente aqui o capítulo 26 aqui de Gênesis, né? Isaac, né, vai a Gerar por causa da fome, que é onde vem então a promessa que o Senhor fez a Abraão. Então Abraão, depois, né, Abraão se tornou Abraão, então vai passar agora a Isaac. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso pôs-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas as terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e agradou o meu mandado, e os meus preceitos, e guardou o meu mandado e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Então, observemos aqui que a base daqui é a obediência, né? O Abraão foi obediente, né? Teve fé e foi obediente. E o Senhor, então, ele começou, então, o fluxo da promessa para cumprir aquela promessa inicial dada a Abraão. Aqui, então, ela vai recair sobre Isaac. E então, nossas próximas lives, nós vamos explanar mais isso e aprofundar um pouco mais. Tá certo, irmãos? Eu quero então só completar o que o irmão está falando a respeito do chamado ainda, né? Que como uma palavra introdutória, uma live, né, introdutória, na verdade, essa daqui, a gente vê que o chamado, né, de Abraão, ele também se estendeu, né, ali para os filhos. A promessa também foi estendida, né? Mas a gente vê lá em João, capítulo 15, por volta ali acho que versículo 16, Jesus disse assim: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então percebe que foi feita a promessa lá para Abraão, porque ele vai frutificar. A gente vai falar muito sobre isso. A gente vai, como o irmão Márcio falou e o irmão Magno também, a gente vai perseguir essa palavra e essa promessa, que ela vai seguindo personagens após o outro, até chegar na pessoa bendita de Jesus Cristo. E Jesus Cristo lança logo essa, João 15, né? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto. Então, percebe que também estendeu e ampliou agora para cada um de nós? Então,
né, eu estou bastante empolgado em fazer, né, essa perseguição nessa promessa tão maravilhosa que Deus faz na vida de Abraão. Eu falei aqui que Deus disse: abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, mas essa é uma coisa, mas ele fez, né, várias, né, promessas para Abraão, né? E o irmão Magno disse, né, que às vezes ele obedeceu, ele foi o primeiro a obedecer, né? Porque o chamado foi imperativo: sai do meio da tua parentela, né? E segue, né? E segue em frente, né? E é um chamado para cada um de nós. E não obedecer a esse chamado, né, é uma desinteligência nossa, porque está carregada de promessa, né? Amém. Queridos, então a gente vai finalizar aqui, que deu exatamente 1 hora de live, ó. 1 hora certinho, travada. Agora, quem é que vai fazer a oração para a gente finalizar aqui a live, né? Então vamos orar. Pai, graças nós te damos, Senhor, por esse privilégio, por essa oportunidade maravilhosa de estar reunidos, Pai, em tua presença, meditando na tua palavra, Pai. Muito obrigado por isso, Senhor. Em nome de Jesus, queremos te dizer e te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Perdoa aquilo que nós fazemos que afasta o teu Espírito Santo de nós. Mas como a tua palavra diz que se andarmos na luz como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então é baseado nesta palavra e é no nome de Jesus, confiando no sangue de Cristo, que nós entramos na tua presença e te pedimos, Pai, vem, Senhor, com a tua palavra, iluminar a nossa mente, nos dar um novo rumo, salve vidas, Senhor, através desse ministério, Senhor, através desse vídeo, salve vidas, alcance vidas, transforme corações, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque a tua palavra foi, é e sempre será lâmpada para os nossos olhos e luz para os nossos caminhos, Pai. Abençoe o irmão Márcio, abençoe o irmão Magno e a família deles, assim como a minha também, Pai. E cada pessoa que está ouvindo agora, neste momento, que o Senhor abençoe de maneira especial. E todos aqueles que um dia hão de assistir futuramente a gravação desse vídeo, que venha sentir a tua presença e que venha sentir, Senhor, que o Senhor está no nosso meio e que tudo seja para a honra e glória do seu nome e que a sua glória, a sua graça, Senhor, seja exibida nos 4 cantos da terra. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Então tá feito, meus queridos. Vamos finalizar aqui, então. Deus abençoe a todos. Muito obrigado para quem acompanhou até o final. Tenho certeza que todos vão acompanhar. Se for possível, nos ajude a divulgar, convidar, né, na verdade, mais pessoas para estarem aqui com a gente, né, para essa série, né, essa caminhada, essa jornada nossa de perseguir, né, esse fluxo. Amém, meus queridos? Irmão Magno, fala aí mais 30 segundos, irmão Luciano mais 20 segundos, e eu encerro aqui. Deus abençoe os irmãos aí que estiveram conosco, né, aqueles que vão ver futuramente, como o Senhor deu na oração, por irmão Luciano, que o Senhor abençoe também, abra o entendimento, e estaremos aqui, se Deus preparar, na próxima oportunidade, dando procedimento nesse estudo, e que todos tenham aí uma ótima semana, né, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima live. Amém. Eu também quero agradecer a todos que ficaram até agora, né, e os que vão assistir a gravação, né, obrigado por ter chegado até o final, né, obrigado por ter paciência, né, hoje fizemos uma introdução do assunto, né, futuramente é uma série que nós estamos fazendo, futuramente iremos entrar mais aprofundado nas histórias literal, na aplicação pessoal e também na aplicação profética desse assunto tão maravilhoso que são as 2 casas de Israel. Deus abençoe a todos.